João 14, 12, a palavra de Deus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Ainda em Lucas 17, 10, Jesus também disse: assim também vós, Lucas 17 e 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela vida de cada um de teus filhos que vieram ao templo para adorar ao teu nome, outros que estão conectados conosco, que a bênção os alcance também. Mas te agradecemos, Pai, pela tua igreja reunida, e que todos possam sair tocados por ti. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, baseado nesse texto, principalmente em João 14, 12, que foi o próprio Jesus que disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre o tema rompendo os limites. Rompendo os limites. Meus queridos, eu sei que ninguém pode viver nesse mundo sem limites. A vida, ela vai nos conduzindo por limites. Nós temos limites físicos, limites no nosso corpo físico, limites em diversas áreas. Nós precisamos respeitar os limites. Há limites de velocidade, há limites em tudo há limites, e os limites estão aí para ser observado. Mas nessa noite eu quero dizer uma coisa: há um limite que você precisa romper, é o limite na tua vida espiritual. Há pessoas que se tornaram limitadas demais e precisam de estímulo para sair do conformismo, do comodismo que se encontram. Infelizmente, a maioria ou uma parte de crentes vive em desconhecimento de sua capacidade em Cristo. Muitos estão muito aquém da graça, muito aquém do poder, muito aquém da unção, muito aquém do extraordinário que Deus quer realizar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Muitas pessoas estão limitando o poder de Deus, limitando a graça de Deus, limitando o agir de Deus na sua vida. É necessário romper os limites e viver uma vida de abundância espiritual. Meus queridos, a palavra de Deus nos desafia a romper limites. Por exemplo, o profeta Eliseu. Nós sabemos o profeta Eliseu, que andou com Elias, e uma vez Elias disse para o profeta Eliseu: profeta Eliseu, você fica aqui, fique nesse lugar, porque eu vou mais adiante. Você fica, porque eu quero ir mais adiante. Mas Eliseu dizia: eu não posso te deixar, eu não te largo, eu não te deixo, eu quero ir contigo. Não, Eliseu, você precisa ficar, não tem negócio, eu vou mais adiante. E assim eles começaram a caminhada. Eliseu resolveu romper os limites, e ele foi caminhando. Ele foi aconselhado a ficar em alguma das cidades aonde Elias estava passando, mas ele foi determinado em continuar seguindo o seu líder, seguindo o seu mestre, seguindo o seu mentor. E por causa da sua perseverança e por causa da sua determinação, ele testemunhou uma das grandes maravilhas, ou um dos grandes acontecimentos. Ele presenciou o extraordinário, aquilo que nenhum mortal viu. Eliseu viu, porque ele rompeu o limite. Ele foi
pedido para ficar, ele disse: não, eu vou. E ele foi rompendo o limite. E agora Eliseu, ele pôde presenciar, e ele pôde ter a experiência de ver o seu líder, o seu mestre Elias, sendo arrebatado, indo ao céu, aleluia. Nenhum homem, nenhum mortal viu isso, mas Eliseu viu, porque ele não se contentou em ficar nem em Jericó, nem nas outras cidades, mas ele disse: eu vou contigo, eu vou contigo. E foi até o Jordão, e lá ele pôde presenciar o extraordinário. Eu quero dizer, muitas vezes alguém diz: para que você ir mais adiante? Para que você ir todo dia no culto? Para que você orar tanto? Para que você dobrar o joelho e ficar 31 horas orando? Ah, meu querido, que você possa ser determinado e romper limites. E se você romper os limites, você vai ver o extraordinário de Deus acontecendo na tua vida. Um outro profeta, o profeta Ezequiel, ele teve uma grande visão, que um rio saía do templo, do trono de Deus, e esse rio foi se alargando e foi se estendendo, e daqui a pouco apareceu um personagem gritando para Ezequiel: Ezequiel, entra na água e caminha côvados, caminha um pouco mais, entre na água. E ele resolveu romper o limite. Ele não ficou apenas na água olhando ali o rio, ele resolveu entrar, e ele foi entrando, e quando ele foi entrando, as águas davam nos tornozelos, mas aquela voz disse: anda mais 1000 côvados, e ele foi entrando. Daqui a pouco a água dava nos joelhos, mas ele não se contentou com isso. A voz dizia: caminhe mais 1000 côvados, e ele foi caminhando, as águas davam nos lombos, e ele ouviu a voz dizendo: caminhe mais, e ele foi caminhando água dentro, e agora ele não podia mais andar, ele teve que nadar, ele teve que se envolver com as águas. Isso quer dizer, um homem que resolveu romper limite, não ficar apenas em algum tipo de experiência. Que você nessa noite possa entender que o Espírito Santo quer que você tenha novas experiências. Chegou o momento, por exemplo, de Ezequiel, que ele teria que nadar, porque não era possível mais ir andando, os limites foram rompidos. Em nome de Jesus, temos que romper os limites da nossa razão, dos nossos pensamentos, e viver pela fé. Em muitos assuntos da nossa vida cristã, você precisa romper limites para ter profundas e novas experiências. Temos que ir mais além das situações controláveis, das situações confortáveis, daquelas situações previsíveis que você já sabe o que vai acontecer. Meu querido irmão, a única coisa que você tem que fazer é obedecer a Deus, obedecer a palavra, mas você precisa romper com alguns limites para que você venha ter novas e profundas experiências com o Senhor. O projeto de Deus para a sua vida é que você venha andar mais longe, que você venha ter mais experiência, que você venha ser cheio de Deus, que você venha ser cheio do Espírito Santo. Rompa com os limites. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu foi um homem que rompeu limites. Ele não aceitou apenas ver Jesus, ele era de pequena estatura, e ele olhou a multidão e viu que a multidão estava cercando Jesus, e dessa maneira ele seria prejudicado, ele não conseguiria ver Jesus. E ele queria ver Jesus, porque ele tinha ouvido falar dos milagres, das maravilhas, das pregações, daquilo que Jesus estava fazendo. Embora ele era um homem importante, embora era um homem conhecido na cidade, porque era um cobrador de impostos, embora o pessoal não gostava muito dos publicanos, que era o cobrador de impostos, mas era um homem conhecido, era um homem rico, era um homem que tinha destaque. E ele disse: eu preciso ver Jesus. E ele resolveu romper limites. Eu não quero saber o que o povo vai falar. Eu não quero saber a opinião e chacotas que vão rir de mim.
mas eu preciso ver esse Jesus. Eu preciso de Jesus. E ele sobe numa árvore, um homem importante, subiu numa árvore no centro da cidade de Jericó. E Jesus é especialista, irmãos, para tocar nas pessoas, para abençoar as pessoas. E ele é especialista em saber o que está se passando no coração das pessoas. Eu creio que Jesus chega embaixo da árvore, e Jesus começa a operar milagres, e Jesus começa a curar, e Jesus começa a pregar, e Jesus começa a abençoar vidas. E Zaqueu ali olhando tudo aquilo, porque ele não se contentava em ver Jesus apenas de longe entre algumas pessoas, ter apenas algumas sinuetas de Jesus. Ele queria ver Jesus. Quem deseja ver Jesus, quem deseja ter Jesus, vai ver o extraordinário acontecer. E quando ele estava ali, já se deleitando, quando ele estava ali com o coração pulsando forte, vendo maravilhas e milagres, acontece o inesperado. Jesus sabia quem estava em cima daquela árvore, e Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Porque ele rompeu o limite de subir numa árvore para ver Jesus. Jesus agora fez o mais extraordinário: diz, desça, porque eu quero ficar na tua casa. E Jesus na casa é milagre, Jesus na casa é salvação, Jesus na casa é transformação. Quando Jesus entrou na casa, alguns quiseram criticar, mas Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa. Aquela pessoa foi transformada. Ele foi tão transformado que ele disse: olha, eu quero vender metade dos meus bens e distribuir, se eu fiz mal para alguém, ou quero dar para os pobres. Isso acontece na vida de quem rompe os limites. Ele rompeu o limite para ver Jesus, e ele não só viu Jesus, como pôde tocar Jesus e pôde levar Jesus para a sua casa. Em nome de Jesus, se você quer romper os limites para ter mais de Cristo na sua vida, você vai ver o extraordinário que vai acontecer na tua casa, nos teus negócios e na tua vida. Havia uma mulher que ela sofria 12 anos de um fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. Irmãos, coisas extraordinárias acontecem quando nós ouvimos falar de Jesus. E esta mulher, ela ouviu falar de Jesus, mas ela não se contentou em apenas ouvir falar de Jesus. Ela colocou no seu coração: eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar que Jesus cura, tudo isso é muito bom, mas ela rompeu o limite, porque ela disse: eu não quero apenas ver Jesus, eu quero é tocar nele, eu quero é tocar nele. Oh, meu querido irmão, rompa com os limites e toca pela fé em Jesus, e você vai ver o extraordinário acontecer. Ela rompeu os limites, ela rompeu o que as pessoas iriam falar. Nenhuma mulher com fluxo de sangue podia nem chegar perto de ninguém, era condenada a ficar totalmente longe de tudo e de todos, mas ela resolveu romper os limites. E como ela rompeu os limites, a graça de Deus alcançou ela, os milagres alcançaram ela, e ela foi curada instantaneamente. Por quê? Porque ela rompeu os limites. E você, o que está fazendo para que o extraordinário aconteça na tua vida? Esta mulher, ela ouviu falar e ela resolveu ir mais além. Você tem ouvido falar de Jesus, você tem ouvido falar das grandezas de Jesus, você tem ouvido falar dos milagres de Jesus, mas esse milagre, quem sabe, ainda não chegou na tua vida, na tua casa. Você precisa romper os limites e ter experiência própria com o Mestre. Um dia Moisés também rompeu os limites. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés,
esse povo é muito duro de serviço, esse povo é muito ingrato. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, você vai levar o povo, vai conduzir o povo, eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai fazer maravilhas, esse anjo vai fazer com que todos os exércitos inimigos sejam dissipados, esse anjo vai estar conduzindo vocês. E Moisés, ele resolve romper os limites. Quem sabe se fosse um de nós, ouvindo de Deus, dizendo, ó, vou mandar um anjo, esse anjo vai abrir caminho, vai fazer maravilhas, mas Moisés resolveu romper limites. Ele disse, Deus, se tu não me disser claramente que tu irás comigo, anjo é muito bom, anjo tudo o quê, mas se a tua presença, se tu não for conosco, não me faça subir para lugar nenhum, eu quero é a tua presença. Ele resolveu romper limites, ele disse, eu quero é a tua presença. Meu irmão, é muito bom, maravilhas, é muito bom ver o que Deus está fazendo, mas não abra mão da presença de Deus, não abra mão da presença de Deus, queira a presença de Deus na tua vida, aleluia. Você precisa romper limites e ir um passo mais além, ter a tua experiência própria. É muito bom você ouvir testemunho do que Deus tem feito, é muito bom você ouvir pessoas falando de milagres que receberam, de maravilhas que aconteceram, de livramento que aconteceu, mas melhor mesmo é você ter a tua experiência própria. É bom ver o que Deus faz na vida do outro, mas é melhor ver o que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida. Deixa Deus agir na tua vida, rompa com os limites. Os discípulos estavam apavorados, porque Jesus mandou que eles dessem pão para uma multidão, e eles ficaram apavorados, eles olharam a multidão e ficaram questionando, mas como? Não existe possibilidade, nem que houvesse dinheiro, não existe aonde comprar pão para mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eles estavam apavorados, e Jesus deu a ordem, dai vós de comer. E naquele apavoramento, surge um menino, e eles, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino resolveu romper o limite. Ele disse, olha, eu sei que é um lanche que minha mãe preparou para mim, mas na mão dessa pessoa, desse mestre aí, pode acontecer alguma coisa. Aleluia. E logo chamaram os discípulos e chamaram o menino, e o menino chegou e depositou aqueles pães e peixes na mão do mestre, e o milagre aconteceu porque o menino resolveu romper os limites e colocar o que ele tinha nas mãos do Senhor. Coloque o que você tem nas mãos do Senhor, e você vai ver milagres, e você vai ver maravilhas, e você vai ver o extraordinário acontecer, em nome de Jesus. Não limite o poder de Deus na tua vida. O que você tem, coloque nas mãos do Senhor, e o extraordinário vai acontecer, e vai dar uma reviravolta na tua vida, e a boa mão do Senhor vai te abençoar ricamente. Houve uma tempestade no meio do mar da Galileia, o mar começou a ficar revolto, o vento começou a soprar terrivelmente, e o vento levantava as ondas, e as ondas batiam sobre a embarcação de uma maneira
terrível, e no meio da escuridão, no meio da tempestade, aqueles homens estavam achando que iriam morrer, não tinha mais jeito. Aparece um personagem, a Bíblia diz que eles gritam de pavor, pensando que era um fantasma, mas eu quero dizer que Jesus aparece no meio da tempestade. Você está passando por uma tempestade, você está passando por luta, você está passando por situações desfavoráveis que você nunca imaginou. Em nome de Jesus, rompa com os limites e saiba que no meio da tempestade Deus aparece. Jesus apareceu e Pedro olhou e Jesus disse: calma, tenha calma, não se apavore. E eles pensando que era um fantasma, e daí Jesus disse: sou eu. Nesse momento Pedro disse: se for tu, manda eu ir ter contigo, venha. E Pedro, irmãos, entre todos os discípulos, ele resolveu romper os limites. Ele coloca o pé, a perna sobre a morrada do barco. Quem sabe os discípulos apavorados: Pedro, não faça isso, você vai morrer, porque nunca eles tinham visto alguém andar sobre as águas. Mas Pedro resolveu romper os limites, e ele foi para as águas, e ele começou a andar, e ele andou sobre as águas. Foi o único mortal que nós sabemos que andou sobre as águas, fora Jesus, que andou em cima das águas, a não ser Jesus, foi Pedro, porque ele resolveu sair da embarcação e ir ao encontro de Jesus. Ele resolveu romper os limites. Sabemos que no meio da caminhada ele ficou olhando para o vento, olhando para a água, e foi afundando, mas Jesus pegou na sua mão e eles voltaram caminhando sobre as águas, rompendo os limites, tendo uma experiência extraordinária. E todos os demais discípulos, quem sabe de boca aberta: por que não fui eu? Por que não fui eu? Porque alguém resolveu romper limites. Pode ser você, que Deus quer fazer o extraordinário. Você é a pessoa exata que Deus quer capacitar, que Deus quer dar habilidade, que Deus quer usar, que Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Em nome de Jesus, você precisa romper os limites. Uma outra mulher, por exemplo, a rainha de Sabá, ela ouviu falar. A rainha de Sabá ouviu falar, lá onde ela estava, milhares de quilômetros longe de Jerusalém, ela ouviu falar da sabedoria, do extraordinário, daquilo que Deus tinha dado a Salomão. E a sabedoria de Salomão corria e percorria todos os países do mundo. E agora ela estava, a rainha de Sabá, ela disse: eu não me contento apenas em ouvir que Deus apareceu para esse tal de Salomão e deu sabedoria, e a inteligência dele é falada para todo mundo. Eu vou lá, eu quero ver. Ela rompeu os limites, ela atravessou diversos países, deserto, para ir até Jerusalém e ver. E quando ela chegou lá, ela mesmo disse: não me falaram a metade do que realmente é, porque ela resolveu romper limites. Eu quero lhe dizer, se você for determinado e romper os limites, não te falar a metade daquilo que Deus quer fazer na tua casa, daquilo que Deus quer fazer na tua vida, daquilo que Deus quer fazer no teu casamento, daquilo que Deus quer fazer nos teus negócios. Creia, creia, é tempo de romper limites, é tempo de crer, porque foi o próprio mestre que disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Creia naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Jesus Cristo, quando palmilhou por essa terra, Ele deu exemplo, e Ele rompeu diversos limites. Jesus, por exemplo, quando Ele estava com 12 anos de idade, Ele estava
lá no templo, no meio dos doutores. E no meio dos doutores, Jesus estava falando e anunciando e pregando, e os doutores todos fazendo perguntas para aquela criança, e cada pergunta que ele fazia, Jesus respondia todas as perguntas, e aqueles doutores começaram a ficar boca aberta. Como pode um menino saber mais do que nós, que estudamos, que passamos por seminários, que passamos por diversas etapas de curso para sermos doutores da lei, e aquele menino conhecia toda a lei, conhecia todas as coisas. Jesus rompeu limites, aleluia. Ele resolveu romper os limites. Jesus rompeu limites quando contrariou, por exemplo, as expectativas dos moradores de Nazaré. Naquela época, se o pai tinha uma profissão, o filho automaticamente seguia a mesma profissão. Os pais de Jesus eram marceneiro. Jesus tinha que ser marceneiro. Na carpintaria ele até trabalhou um pouco, mas depois ele resolveu romper os limites. Ele veio para fazer o que Deus, o Pai Celestial, havia lhe indicado. E aquele carpinteiro não resolveu romper limite, não ficou na carpintaria. Ele se tornou o maior pregador de todos os tempos, o mestre por excelência, o conhecedor de todas as coisas. Ele rompeu os limites quando começou a pregar uma mensagem diferente daquela que os sacerdotes pregavam. Os sacerdotes eram acostumados a pregar uma mensagem seca, uma mensagem vazia, apenas baseada na lei de Moisés, e eles sabiam aquilo de cor, e eles pregavam todas as leis, e leis tanto da lei mosaica, como outras leis que eles foram cada dia acrescentando mais e mais. Mas Jesus resolveu romper os limites, e não pregar aquela mensagem da lei de Moisés, mas a mensagem do reino, a mensagem de salvação, a mensagem de paz. Ele disse: eu vim para dar vida, e vida com abundância. Jesus rompeu os limites quando escandalizou os discípulos. Ele disse: é preciso eu ir à cruz. E Jesus agora resolveu ir para a cruz. O único parâmetro para Jesus era para que Jesus resolveu não ultrapassar, e por isso ele foi abençoado, foi permanecer fazendo a vontade do Pai. Mas ele resolveu romper os limites quando ninguém e os discípulos não queriam que ele fosse para a cruz, mas ele resolveu romper os limites. E porque Jesus rompeu os limites de ir para a cruz, hoje eu e você temos salvação, eu e você temos alegria, eu e você temos paz, eu e você temos perdão, porque Jesus resolveu romper os limites. O diabo fez de tudo para ele não ir para a cruz, porque sabia que ali seria a derrota de Satanás. E lá na cruz, ele, com todos os sofrimentos, ele resolveu romper os limites. Como no alto da cruz, ele deu um brado dizendo: está consumado. E quando ele deu esse brado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora não precisava mais você procurar um sacerdote, não precisava mais você ter apenas algum vislumbre da graça, do poder e da ação dos céus, mas o véu foi rasgado, e agora o caminho foi aberto, um novo e vivo caminho, e você pode ter e sentir a presença do Deus Altíssimo. O céu está aberto, porque Jesus abriu o céu, para que você pudesse entrar no céu, para que você pudesse já sentir o céu aqui na terra. Lá no alto da cruz, ele rompeu todos os limites e disse: salvação para o Nilton, salvação para o Isaías, salvação para o Aguiar, salvação para o Cleito, salvação para a Regina, salvação para a Maria, salvação para toda a humanidade. Isso porque ele resolveu romper limites, e ele disse para nós seguir o seu exemplo. Em nome de Jesus, rompa os limites, e você vai ver o extraordinário que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa. Meus queridos, alguns argumentos que Jesus fez todas essas
as coisas, porque era Deus, e nós, como meros humanos, não podemos imitá-lo. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: aqueles que crerem em mim farão essas obras e outras maiores. Foi Jesus que viveu ensinando os discípulos a fazer o mesmo. Foi Jesus que disse que nós faríamos obras semelhantes a eles e outras maiores. Quando Pedro perguntou, por exemplo, quantas vezes deveria perdoar o irmão ou aquele infrator, e ele já foi dando a resposta: 7 vezes. Jesus disse: Pedro, rompa com os limites, cara. Rompa com os limites. Eu não digo 7 vezes, eu digo 70 vezes 7, quer dizer, 490. Pedro estava achando 7 vezes muito ainda. Mas Jesus fez ele romper os limites. O homem sem Jesus vai talvez até o número 7, mas com Jesus você pode romper os limites e ir 70 vezes 7. A matemática de Jesus é diferente da nossa. O resultado que ele propõe é muito maior. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou alguns rompimentos de limites. Por exemplo, Jesus disse: se alguém quiser pegar a sua túnica, também ofereça a capa. Se alguém bater na tua face direita, ofereça a esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Jesus estava ensinando a romper os limites. É necessário você romper os limites. Você não pode ficar culto após culto, vindo na igreja e apenas estando na igreja e não se passa nada e não acontece nada. Em nome de Jesus, é tempo de romper os limites e algo extraordinário dos céus acontecer na tua vida. Jesus está voltando. Há pessoas, há obstáculos, há barreiras que querem impedir você de sentir o extraordinário dos céus, mas em nome de Jesus, você precisa romper os limites. Eu sei que há muitas limitações humanas, porque nós fazemos pouco e achamos que é o suficiente. Queremos ir até determinado ponto, mas Jesus quer nos levar muito mais além. Não devemos parar onde estamos, pois corremos risco de retrocesso. E tem crente que está assim, ele parou, estacionou, e daí está havendo um retrocesso na sua vida espiritual. Você tem que olhar para trás a cada ano, e cada ano você tem que ver que limites foram rompidos, e que hoje você é mais crente do que ontem. Mas nem todos são assim. Alguns nem estão mais conosco, porque não resolveram romper limites. Houve retrocesso na vida. Não podemos restringir nossas experiências espirituais por limites que nós mesmos criamos dentro de nós. Em nome de Jesus, pare de criar limites. Pare de achar que é impossível você receber isso ou aquilo. Pare de achar que é impossível você ser abençoado por Deus. Não podemos ficar limitados em nossos parâmetros, limitados a nossas experiências que estivemos no passado. É muito bom as experiências que nós tivemos no passado. Sem dúvida, elas nos ajudaram. Mas as experiências do passado não podem ser contabilizadas com hoje. Cada dia você tem que ter novas experiências. As experiências do passado foram muito boas, mas quais as experiências que você está tendo hoje? Não limite o poder de Deus. Meus irmãos, os resultados que nós obtemos em nossa vida espiritual são diretamente proporcionais aos limites que nós estabelecemos. A pessoa que coloca limite naquilo que Deus quer fazer. A bem da verdade, tem pessoas que querem colocar Deus dentro da sua cabeça. É como eu penso, tem que ser como eu acho, tem que ser da minha maneira de analisar as coisas. Não é da maneira que você acha, não é da maneira que você pensa, não é da maneira que você analisa. O grande eu sou não sou eu e nem você, o grande eu sou é Deus.
Ele é o grande eu sou. Quando Moisés estava ali, Moisés e Arão questionando, mas o Senhor está mandando ir lá para Faraó, e ele vai perguntar, mas quem mandou vocês vir aqui? Quem mandou fazer isso? Porque ele vai perguntar. E Deus disse para Moisés, apenas diga, o grande eu sou. O grande eu sou. É Ele que é grande. O grande eu sou é que sabe todas as coisas. Ele é a fonte inesgotável. E infelizmente os nossos recipientes são muito pequenos, são muito limitados. Estamos vivendo muitas vezes limitados na nossa oração, limitados no nosso jejum, limitados na nossa leitura da palavra, limitados na evangelização, limitados no ofertar, limitados de dar oferta à obra missionária, limitados ao dizimar a casa do Senhor. Estamos limitando tudo, e por isso as bênçãos também são limitadas. Tudo que fazemos para Deus representa como semente que espalhamos. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também colherá. Fazer apenas aquilo que somos obrigados é pouco. Jesus disse que o servo que só faz aquilo que é mandado é servo inútil. Ah, pastor, eu estou obedecendo, estou fazendo, mas a Bíblia diz, se você fazer aquilo que é mandado é inútil. Você tem que ir além, você tem que romper limites, em nome de Jesus. Eu termino dizendo, em Cristo temos que ultrapassar os nossos próprios limites. Quantas bênçãos você tem perdido, porque você tem limitado o que Deus quer e pode fazer na sua vida. Abraão sofria muito por não ter filhos, e ele chorava, e ele sonhava, e ele, na ânsia de ter filhos, até bobagem ele fez, que até hoje nós estamos sofrendo, essa guerra de árabes contra judeus, tudo porque Abraão tinha um desejo de ter filhos, e ele, como não sonhava em ter um filho e não podia, a própria esposa disse para ele pegar uma serva. Mas um dia Deus chamou Abraão e disse, Abraão, saia da tenda. Abraão, olhe para o céu estava todo estrelado, e Deus disse para Abraão, comece a contar. Conta as estrelas, se as pode contar. Eu penso que ele começou a contar e não pôde. Deus disse, você tem me pedido um filho, mas eu vou romper os limites, eu vou te dar um filho, e eu quero dizer que a tua descendência será como as estrelas do céu. Ele queria um filho, Deus queria dar uma descendência, uma nação. Precisamos olhar para cima e começar a perceber a grandeza do Deus que nós servimos. A vida de fé de muitos crentes se pode comparar a uma receita de bolo, né? Uma colher pequenininha, assim, daquela colher bem, aquela colher de chá, aquela mais pequenininha de chá, aquela colherzinha assim. A vida dele é como uma receita de bolo, uma colher de oração, 2 xícaras, meia xícara, quem sabe, de leitura da Bíblia, uma pitadinha de fé, um culto por semana, uma ceia por mês, um mês dá dízimo, outro mês não sei, e vai limitando as coisas. Para romper os limites temos que renunciar muitas coisas precisam ficar para trás, em nome de Jesus. Você não pode ficar entre o Egito e Canaã, não,
Você não pode ficar no meio termo, nem no Egito e nem no meio termo, aí entre Egito e Canaã. Em nome de Jesus, rompa os limites e chega na Canaã de bênção, na Canaã celeste, na terra que mana leite e mel. Paulo dizia: o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Irmãos, se você já recebeu a salvação, rompa os limites, seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo, tem os dons espirituais, tem dons de interpretação, tem dom de profecia, tem os dons de cura, tem milagres e maravilhas. Nenhum de nós poderá fazer tudo sozinho, sabemos, mas sem dúvida podemos fazer muito mais dentro da área de atuação que o Senhor quer nos usar. Deixa Deus usar, rompa os limites. O projeto de Deus para a tua vida é muito maior do que você está pensando. É preciso romper os limites, é preciso romper as fronteiras, é preciso romper as barreiras para sermos instrumento na mão do Senhor. Não limite o poder de Deus, não limite a ação de Deus, não limite aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não tente colocar Deus dentro daquilo que você acha, dentro daquilo que você pensa, dentro daquilo que você analisa. Deus é muito maior do que os teus pensamentos, Deus é muito maior daquilo que você acha, dos teus achismos. Os fariseus, os saduceus, os escribas ficaram em crise com Jesus, porque Jesus, eles quiseram limitar o poder de Deus, e achavam que aquilo não era possível acontecer através de um homem, e chegaram até dizer que Jesus operava tudo aquilo pelos demônios, e Jesus teve que ser duro com eles, e dizer: uma casa dividida não subsiste, mas eu faço esse milagre, porque eu e o Pai somos um. Aleluia. Rompa com os limites. Fique em pé nesse momento. Para os fariseus, para os saduceus, para esse grupo de pessoas, as coisas só podiam acontecer conforme o que eles achavam. Cuidado, irmão, para você não ficar limitando o poder de Deus e achar que as coisas têm que ser da maneira que você acha e pensa. Deus não faz alarde, mas vai agindo, atuando. A sua maneira de agir é muitas vezes bem diferente do que você imagina. Não tem como ninguém impedir o agir de Deus. Não impeça o agir de Deus na tua vida. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que o vento sopra onde quer. O vento do Espírito Santo quer soprar na tua vida. Permita que o agir de Deus venha de forma abundante na tua vida. Caso contrário, o vento vai alcançar outras pessoas, e você vai ficar de fora do avivamento, e você vai ficar de fora dos milagres, e você vai ficar de fora da tua bênção, e você vai ficar de fora do projeto de Deus. Então não coloque limite na tua vida espiritual. A vida impõe muitos limites, mas espiritualmente não deixe demônio, não deixe pessoas, não deixe fofocas, não deixe calúnias, não deixe disque, não deixe conversa de WhatsApp, de Facebook, de YouTube, não deixe mensagens do inferno limitar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, aquilo que Deus quer fazer na tua casa, mas deixe o poder de Deus ser real na tua vida. Sinta o que você nunca sentiu, receba o que você nunca recebeu, tenha experiência que você nunca teve. O extraordinário de Deus pode ser mais real e pode estar mais perto do que você imagina. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida não é amanhã, começa agora. Se creres, verás a glória de Deus. Foi Ele, o mestre, que disse: se creres em mim, farão aquilo que eu faço e obras maiores. Amém. Aleluia. Aleluia.